Bom dia! Começa agora o Morning Call Monte Bravo. Mais cedo, mais completo e focado no que você precisa saber para começar o dia. Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril de 2026. Os mercados iniciam o dia com um tom mais construtivo, refletindo uma melhora na margem do cenário geopolítico, com sinais de possível resolução mais rápida do conflito no Oriente Médio e consequente alívio nos preços de energia, o que tem gerado um movimento consistente de recuperação dos ativos de risco, combinado com queda nas curvas de juros, em uma dinâmica típica de redução de prêmio geopolítico, com o Treasury de 10 anos recuando para 4,28%, queda de 3 basis points, enquanto o de 2 anos cede para 3,76%, com queda de 3,5 pontos base, ao mesmo tempo em que as bolsas globais avançam de forma generalizada, com o S&P 500 subindo 0,5%, o Nasdaq 0,6%, a Europa registrando altas mais expressivas, entre 2% e 3%, e a Ásia com ganhos ainda mais fortes, variando de 2% a 8%, enquanto no câmbio o dólar perde força, com o euro avançando 0,4%, o franco suíço subindo 0,9% e moedas emergentes se apreciando. E nas commodities, o petróleo recua para a faixa de 103 dólares americanos, a 104 dólares americanos por barril, enquanto o ouro avança cerca de 1,4%, em um movimento que combina redução de risco extremo com reposicionamento defensivo parcial. Essa dinâmica reforça a leitura de que o cenário segue binário, mas com melhora na margem, com o mercado começando a precificar um desfecho mais benigno no curto prazo, em que uma resolução mais rápida do conflito poderia levar o Brent para a faixa de 80 dólares americanos a 90 dólares americanos por barril, cenário claramente positivo para os ativos globais, enquanto o risco alternativo ainda permanece no radar, com um eventual prolongamento levando o petróleo para níveis entre 125 dólares e 150 dólares, o que reintroduziria um ambiente de estagflação, com transição da preocupação inflacionária para a desaceleração do crescimento, dinâmica que já foi parcialmente observada nos dias anteriores. No campo de política monetária, o discurso recente de Jerome Powell reforça uma postura de espera por parte do Federal Reserve, com expectativas de inflação ainda ancoradas e uma tendência clara de olhar através de choques de oferta, como o atual choque de energia, o que sustenta a leitura de juros mais comportados mesmo diante da volatilidade do petróleo, contribuindo para o movimento de alívio observado nas curvas. Diante desse contexto, a alocação passa a permitir uma recomposição tática de risco, ainda que com cautela, mantendo uma exposição balanceada entre ativos de risco e proteção, com a duration permanecendo como elemento relevante de hedge em um cenário onde a desaceleração ainda é um risco latente. No Brasil, o quadro segue desafiador no campo fiscal, com receitas mais fortes no curto prazo, mas despesas elevadas e trajetória de dívida ainda ascendente, ao redor de 79,2% do PIB, em um ambiente marcado por aumento de estímulos em ano eleitoral, incluindo medidas voltadas a combustíveis, ampliação de transferências e expansão de crédito para fiscal, enquanto as expectativas de inflação seguem sendo revisadas para cima, com projeções ao redor de 4,3% para 2026 e juros ainda elevados, o que reforça o impacto combinado de choques de energia e políticas expansionistas sobre os preços, mantendo a atratividade relativa de ativos indexados à inflação e posições em caixa. No noticiário, há sinais mais construtivos no campo geopolítico, com o fluxo no Estreito de Hormuz ainda limitado, mas com indicações de que o Irã pode estar disposto a encerrar o conflito, e avanços sendo sinalizados em negociações, o que ajuda a explicar o movimento de alívio nos mercados, enquanto no cenário global, a inflação europeia mostra pressão vinda da energia, com o índice cheio em 2,5% ao ano, mas núcleo em 2,3%, abaixo do esperado, sugerindo efeitos de segunda ordem ainda contidos. No Brasil, seguem discussões sobre medidas para conter preços de combustíveis, incluindo desonerações e subsídios, além de maior atuação via crédito público, com destaque para o BNDES, ao mesmo tempo em que pressões pontuais em preços, como passagens aéreas, continuam aparecendo.
E no campo político e institucional, permanecem ruídos envolvendo indicações ao Supremo e desdobramentos de investigações. Na agenda econômica, o foco recai sobre dados relevantes nos Estados Unidos, como vendas no varejo, ADP e ISM industrial, que devem ajudar a calibrar a leitura sobre a atividade, enquanto na Europa, os PMIs trazem sinais sobre o ritmo de crescimento, e na América Latina, a decisão de política monetária no Chile também entra no radar. Em síntese, o mercado começa a ensaiar um movimento de recuperação com base na redução do risco geopolítico, mas ainda dentro de um cenário binário, que exige cautela na alocação, com o comportamento do petróleo e os desdobramentos do conflito permanecendo como principais determinantes para a direção dos ativos no curto prazo. Nós ficamos por aqui. Bom dia e bons negócios!